Agora talvez não, mas um dia a gente ainda vai rir muito disso. Bom, a gente começa hoje uma jornada de 7 domingos falando sobre os 7 afetos básicos e sistemas a partir da neurociência afetiva, dessa teoria do Jaak Panksepp que a gente falou no domingo passado. E para hoje eu peço até um pouco de paciência, a gente vai dedicar um pouco mais de tempo a esse sistema, porque nele a gente vai destacar a teatralidade e, quem sabe, começar a responder o porquê teatro, nossa principal questão. E esse cenário diferente é que eu estou numa cidade diferente, eu estou na cidade com o nome mais bonito da história da humanidade, Esperança, que por um acaso, coincidência, é o lugar onde eu nasci. Espero que esse vídeo sirva para você, como tem servido para mim estudar sobre esse assunto. Vamos lá. O sistema Play. A gente comentou também, assim, uns dois ou três vídeos atrás, que a palavra teatro ela pode significar muitas coisas. E na língua inglesa a gente tem o theater, que é mais tratado, assim, mais utilizado para se falar dos espaços físicos, mas se você quer falar peça de teatro, você vai falar play, que também tem uma gama de significados, jogar, brincar, e é o termo utilizado pelo Panksepp para denominar esse sistema de afeto que a gente vai conversar aqui hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui um experimento feito pelo próprio Panksepp com ratos. Possivelmente eu vou conseguir botar a imagem aqui na frente, que ele colocou um aparelho que é usado para medir, traduzir e captar o som de morcegos, para a gente escutar também esse som dos ratos enquanto eles brincam com os outros e com a mão humana, que aparece para fazer esse movimento de cócegas. E é interessante que esse som que a gente escuta dos ratinhos parece muito que é um som de risada, parece que os ratos riem. And when we did this and we listened in, we could tickle animals. E aí também foi colocado eletrodos para medir essa atividade cerebral e foi medida essa grande atividade do sistema Play e do prazer, que eu comentei quinta-feira passada num outro vídeo, sobre uma massa cinzenta que é responsável pela percepção do prazer e desprazer, que ela é a base de toda a nossa atividade cerebral, afetiva. E qualquer coisa, em outro momento a gente pode mais conversar sobre isso. Eu vou tentar botar um card aqui, quem quiser assistir esse vídeo eu comento em algum momento sobre isso. E aí outra coisa interessantíssima é que os ratos, eles não se acostumam apenas com a presença humana, mas eles também vão atrás da mão onde é que ela é colocada nesse ambiente. É como se os ratos estivessem pedindo mais, pedindo para brincar mais. E aí o riso, a brincadeira, ele tem essa função assim tão primordial para a nossa evolução. Por quê? Alguns teóricos eles vão falar sobre um 8º sistema afetivo. Eles vão sugerir que existe o social dominance, que é uma necessidade de dominância social, que o Panksepp acredita ser uma coisa oriunda, né? É como se ela fosse proveniente desses 7 sistemas que são básicos, mas que fosse uma outra coisa que eu também acredito estar muito ligada ao sistema do brincar. E a gente vai observar que muitos filhotes de mamíferos, todos os mamíferos precisam brincar, então filhotes de cachorros, leões, enfim, a gente vai observar eles brincando e muitas vezes a gente vai confundir com brigas, mas logo a gente consegue perceber que se trata de uma brincadeira que consiste em medir força, estar um por cima do outro, quem consegue ganhar, perder, às vezes se ganha, às vezes se perde, e nessa brincadeira se testa as hierarquias. E aí, caso esse sistema não seja tão bem desenvolvido, ele pode causar arranhões nas nossas relações futuras. A gente pode pensar na adolescência, nas escolas, como a gente chama hoje de bullying, esse fenômeno de exagero dessa dominância social, dessa necessidade,
pode também, sabe, estar atrelada futuramente nas relações de trabalho, nas relações amorosas. E eu quero deixar registrado aqui que o que a gente fala, o que é quando a gente pensa de onde pode vir esses problemas comportamentais, não estamos aqui justificando nenhum ato de violência, de agressão, de opressão, de comportamentos que fujam de uma relação saudável. É importante dizer isso, assim. Eu acredito que ninguém aqui, nem eu, nem você, a gente está aqui conversando sobre as nossas dificuldades e não querendo justificar nossos erros ou nossos excessos, tá? Dito isso, uma outra função do brincar seria a capacidade de imaginar, essa capacidade de simbolizar. E aí tem um teórico chamado Mark Solms, que é neuropsicanalista. Ele é o cara assim responsável por essa aproximação de duas metodologias tão diferentes de estudar o cérebro e o comportamento humano. Que ele é neurocientista e é psicanalista, e ele vai falar sobre esse processo do sistema brincar e dessa capacidade de simbolizar. E ele vai falar sobre essa representação de simbolizar, colocar algo no lugar de outro, representar como se fosse. E ele vai dizer que esse como se fosse, ele pode ser muito bem observado nas terapias, nos processos terapêuticos. Isso me fez pensar em alguns exemplos, como quando vai se tratar, quando vai se atender uma criança que se pede para desenhar, para pintar. Então ela ali está simbolizando alguma coisa para que a gente consiga ler sobre aquilo, né? Tem um teste muito conhecido, que talvez alguns psicólogos não usam mais, mas ainda é um dos mais usados, que é aquelas manchas, aqueles borrões. É o teste de Rorschach, se eu não me engano, desculpa a pronúncia se estiver errada, mas que o analista vem com uma pergunta: o que você vê nessa imagem? E aí você vai tentar, através daquele símbolo, falar sobre alguma coisa. E isso é muito utilizado para pacientes que estão relutantes a admitir algum pensamento psicótico. A gente vê também em terapias alternativas, como a constelação familiar, esse processo de representação, de simbolismo, sendo colocado muito à frente, assim, muito evidente no processo terapêutico como um todo. E por falar em dramatização, em algum momento a gente pode até conversar mais sobre um cara chamado Augusto Boal. Ele é um teatrólogo brasileiro e, na minha opinião, o mais importante dos nossos teatrólogos, nem tão considerado assim nas nossas universidades, nas grades curriculares, sabe? Mas foi um cara que viveu durante a ditadura. Ele construiu uma estética chamada teatro do oprimido, muito próxima das ideias de Paulo Freire com a educação, onde ele, com grupos de pessoas, de atores, de funcionários, enfim, se tratava sobre um problema comum, normalmente social, que acho que todas as naturezas de nossos problemas são sociais, e utilizava do teatro para vencer, combater, agir de forma diferente em certas situações. E aí ele foi exilado por um tempo e foi construindo em cada país que ele estava sendo exilado um método teatral. Então, no Brasil, na América do Sul, em alguns países, até que ele chegou na Europa e se viu numa cidade onde tinha um alto índice de suicídio, e o seu problema ali com as pessoas que trabalhavam com ele, que ele chamava para esses grupos, eram de ordem muito psicológicas, eram sentimentos vazios. E ali ele criou uma metodologia chamada Arco-Íris do Desejo, em que as pessoas ali interpretavam um problema seus e umas das outras, e nesse grupo, baseado na confiança, conseguia experimentar novas experiências, né? E enxergar outras pessoas agindo em situações que muitas vezes você se via. E aí nisso a gente tem um grande campo assim de teatro-terapia, que
já faz esses links do teatro com esse processo terapêutico que a gente comentou ser totalmente ligado a esse sistema de afeto que tem por função essa capacidade de imaginar, de simbolizar, que seria o afeto play, o afeto do brincar. Mas essas coisas são metodologias e esse afeto é muito primeiro, assim, é uma coisa que vem já gravada na gente e que a partir delas a gente constrói nossas atividades cerebrais e a gente constrói nossas atividades emocionais. É importante dizer que criar símbolos é diferente de fugir da realidade. Rir é o melhor remédio, rir pode ser o melhor remédio. Em alguns momentos pode-se usar o riso para fugir da realidade ou para um mecanismo de defesa. A gente vê pessoas que não conseguem lidar com questões de si mesmas, né? E sempre estão rindo de si. Sempre quando vai se falar alguma coisa sobre si, sempre ou é um riso de nervoso, ou sempre tem que ter uma piada, ou sempre tem que ter uma fuga através do humor, da brincadeira, da representação. E isso seria um extremo oposto daquilo que a gente está tentando construir aqui conversando, sabe? Mas aí tudo bem, a gente está entendendo que às vezes a gente cresce sem a capacidade, assim, a esse entendimento, sem saber perder, sabe? Isso pode nos colocar em situações bem difíceis, mas também comentei que esse sistema, o sistema do afeto e a teatralidade, ele pode estar também se relacionando com os outros sistemas e fazendo com que essa homeostase ela aconteça de forma saudável. E aí eu estou querendo sempre trazer um exemplo de alguns animais e nossos também, né, de vivências e de lembranças, que cada animal tem uma complexidade diferente, né? E para a gente se entender melhor sobre isso, eu queria trazer uns exemplos de brincadeiras com minha sobrinha Valentina. Por exemplo, tem uma brincadeira que ela me chamava para brincar e dizia que ela era uma borboleta e eu era um dinossauro. E ela queria fugir do dinossauro, eu tinha que perseguir ela e ela estava querendo fugir do dinossauro. Em outro momento, ela... Vamos brincar de Frozen, então eu sou a Elsa e você é o monstro. E ela vinha e me congelava e eu de monstro tinha que ficar parado até que ela depois saía e voltava dizendo que era a Ana. E eu como monstro, a brincadeira era assim, como monstro eu tinha que dizer: Ana, a Elsa me congelou, me socorre, me ajuda. Aí a Ana me descongelava e cuidava, sabe, do monstro. Por que eu estou dizendo isso? Assim, nessa brincadeira, a gente vê que ela estava experimentando, no mínimo, 3 afetos diferentes. Quando ela quis ser perseguida, quis ser a borboleta perseguida por um dinossauro, ela estava... O que deixava ela animada, empolgada na brincadeira, era ela sentir medo, era ela fugir, apavorada desse dinossauro que corria atrás dela. E ela tanto sentia esse medo como ria, porque era uma brincadeira, não era para valer. Então ela estava ali experimentando esse outro sistema que a gente falou no outro vídeo, do fear, do medo. E num outro momento que ela era Elsa e que ela congelava um monstro, ela fazia uma expressão de enfrentamento, que para mim eu vejo ela experimentando esse outro sistema, que é o sistema da raiva, do rage. E aí quando ela chegava como Ana e cuidava do monstro, já falei, a necessidade de cuidar, care, outro afeto básico. Então através da brincadeira, através desse afeto desenvolvido, a gente pode ir representando, simbolizando outros sentimentos, outras emoções e brincando com esses outros afetos num lugar simbólico, para que quando isso aconteça, a gente já tenha experimentado de alguma maneira. E aí, como se fosse essa representação, isso de se colocar, isso de simbolizar, isso de exercitar, isso de agir a brincadeira, isso de interpretar,
É isso que a gente está conversando sobre teatralidade, esse agir em determinado cenário, como a gente conversou com a teoria do Erving Goffman, é que a gente vai começar a responder, assim, acho que a gente já dá pra gente entender, assim, a importância da teatralidade e entender a teatralidade como uma habilidade natural e provinda de um sistema afetivo que pode ser utilizada para nos ensinar dia após dia, porque às vezes a gente está sempre agindo de certa forma padronizada por mecanismos de defesa ou porque a gente aprendeu assim. E como a gente pode aprender de outro jeito? Como a gente pode sublimar e viver novas experiências? Tentando viver coisas diferentes. E quando a gente interpreta, quando a gente vê outra pessoa interpretando, quando a gente presencia mas principalmente atua simbolicamente, e aí a gente pode utilizar o teatro como uma ferramenta importantíssima para isso. A gente pode vivenciar novas coisas, obter novos aprendizados e, quem sabe, ir vivendo coisas diferentes e experimentando isso em momentos diferentes e aprendendo e seguindo. Acho que a gente conversou bem sobre esse afeto aqui hoje e se você está lembrado, no outro vídeo eu falei sobre escritas de dramaturgias curtas, cenas curtas. Então, se em algum momento nesse vídeo suscitou memórias, lembranças, referências, música, poesia, frase, ou mesmo se você quer mostrar uma cena que você imagina que a teatralidade tem uma função junto a esse sistema afetivo do brincar, escreve aí nos comentários, que é para a gente estar tentando construir também narrativas, dramaturgias, cenas curtas, e a gente pode fazer isso junto. Então é isso, domingo que vem a gente tá aqui de novo para falar de outro sistema afetivo. Eu não sei ainda qual, vou escolher, vou dar uma estudada para ver qual é que a gente vai trazer aqui para a semana que vem. Massa, cheiro, até a próxima. Eita, lembrei, eu queria deixar também uma referência de um filme que eu gosto muito. Que eu acho que vocês já assistiram, mas vocês podem assistir de novo pensando nesse vídeo, que pode ser uma experiência muito massa também, muito legal. O filme é A Vida é Bela, um dos meus preferidos.